Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Tá? Seja bem-vindo ao canal Gnóstico. Se você estiver chegando agora, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Tá? E se você quiser ser um parceiro, ajudar, ser solidário, tá? Ser alguém que olha e diz assim, vale a pena o trabalho, né? E você ajudar esse canal a melhorar, temos aí, se Deus quiser, semana que vem, eu estou aguardando a chegada do material que encomendei, microfone, uma câmera melhor, né? E quero dizer a vocês que eu não sobrevivo de YouTube, pessoal. Eu tenho cuidado da minha saúde, da minha vida, porque tem amigos aqui na cidade que dão um apoio para a gente, ok? Então pode ficar aí tranquilo que aqui não tem golpe, aqui não tem nada disso. Aqui tem uma pessoa sincera com vocês. Eu pago um preço muito alto por ser assim, por ser sincero. Aqui na minha cidade, as pessoas... Tá tendo eleição aqui, mas vocês sabem por que as pessoas não me chamam para nada aqui? Porque eles não gostam de gente sincera, eles gostam de gente que minta para eles, que seja falso. Você sabe que político adora bajulador, né? Essa coisa. E eu não faço isso, gente. Faço. Eu não me submeto a isso. Eu sempre tive pensamento próprio e às vezes até dentro da minha própria família, e a gente acaba sofrendo algumas coisas. Mas é um preço que a gente tem que pagar. Tá? Se você quiser fazer um canal sério, você tem que pagar o preço por isso. Né? Então eu não espero muita coisa. Vocês acham mesmo que eu espero aplauso, elogios? Hoje a minha vidinha é essa, tranquilidade, serenidade, procurando contornar as coisas, porque não são fáceis, mas sempre na perspectiva de ajudar o próximo a conhecer, a evoluir e fazer seu processo de iluminação e ascensão. Tá? Então, se você quiser ajudar o canal, isso depende da sua vontade. Se não quiser, não faça. Tá? Mas se tiver esse desejo no seu coração, você faz isso à vontade, né? Usando a chave Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá? Certo? Então, nós estamos fazendo uma série de vídeos, né, do qual nós estamos falando aí sobre criadores, mitologia ou história. Então, eu, pessoal, quero dizer para você o seguinte, eu custei a descobrir muita coisa na minha vida, porque eu passei praticamente dos, dos 10 aos, vamos colocar assim, né, dos 10 anos aos 30 anos, vivendo na igreja, né? Na igreja católica. Fui coroinha, depois participei de pastoral de juventude, depois participei de renovação carismática católica, enfim. Tá? Depois passei 2 anos na Umbanda e finalmente eu comecei a conhecer a gnose. E aí, quando comecei a descobrir essa visão dos gnósticos enquanto filosofia, enquanto racionalidade, gente, isso mudou muito a minha perspectiva. Mudou. Eu não sou um cara perfeito, não. Vocês pensam que vocês estão diante de uma pessoa que tem
diríamos assim, deficiência. Quer dizer, falta muita coisa ainda em mim. Por quê? Porque eu sou um ser em construção. Eu estou em obras. Não é? Então, as pessoas acham que geralmente aparecem esses gurus, esses pessoal aí, esses místicos aí, as pessoas começam a achar que o cara é, entendeu? Né? É o top dos top. Aí depois vem a decepção, quando as pessoas começam a descobrir o verdadeiro caráter das pessoas. Então eu tenho a nítida impressão que há essa questão das pessoas acharem que todo mundo é igual no YouTube. Né? Então tem muita gente boa aqui no YouTube. Né? Agora realmente tem muita gente por aí com pilantragem. Agora você precisa saber distinguir uma coisa da outra, né? Certo? Entendeu? Não entendi não, tio Robson. Eu queria saber, tio Robson, por que o senhor resolveu falar de gnose, dar estudos. O senhor é porque a minha vontade sempre foi, durante a minha vida toda, de ajudar as pessoas a descobrirem as coisas. Não há, não há outra razão para isso. Se YouTube enriquece, tem youtubers por aí que estão ricos mesmo, estão milionários. Né? É verdade. E tem youtuber por aí pedindo Pix, mais diversos. Eu vejo canais aqui de pessoas da direita, da esquerda, do centro, místicos, não sei o que, outro, não sei o que tem mais, que quando não vendem curso, pedem realmente Pix. E eu acho engraçado que venham pessoas comentar aqui e dizer, você está cobrando, você está explorando as pessoas. Eu acho que, inclusive, aquele leão de Judá deve ser um invejoso do caramba, né? E aí ele vem fazer esse comentário tolo e abestalhado, e tem outros que ainda, para completar, vêm e dizem, não, porque ele está doente, ele está... Gente, eu não estou aqui mendigando migalha, eu não nasci para ser Lázaro, tá? Para comer migalha debaixo da mesa de ninguém. Comigo não. Tá? Eu não estou aqui querendo a atenção dos outros, não estou mendigando favor, nem a atenção de ninguém. Assiste aqui quem quer, quem não quiser, ó, não vai fazer, para mim, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então, assim, simples assim. Eu só assisto o que eu quero. Então, portanto, eu não estou aqui mendigando a atenção das pessoas. Não preciso disso. De fato, não preciso. Aos 54 anos, eu já passei dessa fase. Bem, então, vamos entrar assim, dentro desse contexto. Tio Robson, vamos logo falar, tio Robson, desse assunto que é tão importante, tio Robson. Bora lá, então, vamos lá. Eu fiz o vídeo anterior e disse para vocês, olha, o que é que o que se diz lá no texto, ok? Vamos lá. Eu vou logo passar aqui para o texto, né, tio Robson? Passa para o texto, tio Robson. Então, ele diz assim, ó, vem aqui, tá no IAL da Baote. Lamentavelmente, não, não estamos conseguindo fazer a marcação, tá? Diz assim, IAL da Baote é chamado de antinimon, ok? Antinimon pneuma, quer dizer, espírito falsificador. O que é falsificar, gente? É você pegar um produto. Vamos usar um exemplo típico nosso. É você pega um tênis original, tá?
marca tal, e você pega e falsifica um outro igual, semelhante, similar, genérico, né, àquele, ok? E você vende como se fosse original. Isso aí acontece aos montes no planeta todo, inclusive no Brasil. O pessoal falsifica até remédio. Tá? Incrível isso, né? Mas eu acho que as pessoas pegaram o, a deficiência do Yaldabaoth. Então ele é um falsificador, tá? Que no apócrifo de João e outros textos cosmológicos é assim que se referem a eles. As mansões celestiais que ele inventa são chamados de estereoma. Então vejam só, bora aqui, tio Robson, mansões celestiais? Sim, mansões celestiais. Né? Né? Então quando você desencarna, aí os caras vão para lá, para o outro lado, despreparados, fragmentados, desorganizados, aí chegam lá, são enganados pelos arcontes, né? Que se passam por pai, mãe, irmão, Jesus, etc. Enganam os caras e levam para aquelas tal cidades, colônias espirituais que todo mundo tem. A colônia das flores, colônia da luz, colônia não sei do que, nosso lar. Tudo isso, tá? São falsificações. Difícil, né? Tio Robson, então quer dizer que essas mansões celestiais é tudo falsificado? É tudo falsificado. A nossa realidade é falsificada. Como é que você vai sair da Matrix, queridão? Hum? Então, as pessoas ainda não pararam para se tocar, não. O que é o problema, tio Robson? O problema é que as pessoas ainda acreditam em algumas verdades que não são verdades coisíssima nenhuma. Hum? É? Então, veja, o Demiurgo, o Yaldabaoth, Javé, Enlil, dê o nome que você quiser, porque é a mesma pessoa, a mesma personagem, mesmo. É? Então ele não cria nada, ele falsifica as coisas. Para falsificar algo, tá? Você precisa ter a capacidade de fazer isso, tecnologia para fazer isso. Por quê? Porque tem pessoas que têm uma habilidade de perceber o que é original e o que é falsificado. Não é todo mundo, não. Algumas pessoas têm. Elas são capazes de pegar uma blusa e dizer, não, essa aqui é original, essa aqui não é, não. Por quê? Porque elas sabem distinguir, discernir, separar as coisas. Então, o que a gente está falando aqui? Por que nós estamos falando sobre a importância disso? Porque o Demiurgo, tá? O Yaldabaoth, Javé, Enlil, Brahma, Alá, tá? Ele vem e começou a espalhar a ideia no planeta de que ele foi o criador de tudo. Por isso ele precisa da adoração, né? Os hindus adoram a tríade deles, Brahma, Shiva e Vishnu, né? Os católicos adoram a tríade deles, né? Os judeus adoram o Hashem, que é o Javé, que é exatamente aquele que achou
assumiu o lugar de Deus, né? Ele é o verdadeiro Lúcifer, né? Porque ele disse, eu sou Deus e não há outro. E aí a voz veio lá de cima e disse, tu estás enganado, Samael. Entendeu? Então, os gnósticos identificaram a figurinha do Deus criador bíblico e disseram, esse aí não criou nada. Ele falsificou as coisas. Né? Então ele com os arcontes e mais os primários e secundários, né? Você já entendeu, né? Os arcontes primários e secundários. Né? Então você vai perceber que esses seres se passaram por deuses, escravizaram pessoas humanas, se alimentaram, tá? Adoravam sacrifícios de sangue, fizeram um monte de coisa na Terra, tá? E aí, qual é o grande problema desses seres? Esses seres não são dotados de intencionalidade, noia, né? Eles não são dotados de espírito, de centelha divina. Vocês estão me entendendo? Gente, nós estamos vivendo numa verdadeira armadilha. Tá? Então, quando a gente fala de simulador, é porque o demiurgo ele simula uma realidade. Ok? E isso aqui nós chamamos de Matrix. Então, o que tem do lado de lá depois que você morre é tudo falsificação. As mansões celestiais são falsificações. Tá? As mansões celestiais são falsificações. São mentiras. São holografias criadas para iludir pessoas a ficarem presas à roda de Sansara e ter que sempre voltar para a Terra e ficar assinando contrato com eles constantemente. Tá? Porque alguém, quando desencarna aqui, que pega o seu corpo, né, moroncial, tá? E ele chega aqui dentro da dimensão moroncial, tá? Ele não consegue ultrapassar a sétima membrana ou a sétima esfera aonde está Saturno. Por quê? Porque eles são logo... A Lua se alimenta dos mortos. E as pessoas acabam prisioneiras exatamente nessa sequência de processo. Tá? E aí, meu amigo, já era. Eles chegam lá e encontram cidades, lagos, rios, etc. E tal, tudo simulação. E o que você faz? Você fica preso lá está gostoso. Aí quando é um belo dia eles chegam com você e dizem você vai voltar. Mas o problema é que não é que você vai voltar a sua personalidade. Eles retiram partes de você e fazem você voltar. Parte de você. Não é você na sua integralidade, na sua personalidade. Porque também a reencarnação é uma falsificação. É uma mentira. A reencarnação não faz ninguém evoluir. A reencarnação é a grande mentira do século, que vem desde lá das ideias de transmigração da alma, até chegar a essa reencarnação sofisticada, né, do hinduísmo, do budismo, dos espíritas que resolvem dizer, a grande salvação é a reencarnação. Tá? Só reencarna, de fato, pessoas que não conseguiram sair da Matrix.
Mas, tio Robson, como é que a gente consegue sair da Matrix? Dá para sair desse negócio do simulador? Dá. Senão Jesus teria vindo aqui perder o tempo dele. Tá? Mas ele veio aqui e disse assim, olha, dá para sair desse negócio, desse troço. Tanto que ele saiu. Ele não está na Matrix. Tá? Ele não está mais no simulador. Tá? Então, eu digo sempre para as pessoas assim, olha, está na hora de você encarar a realidade como ela é. Ok? Prestar atenção nisso. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, tá? Certo? Ele vai dizer, ó, o que é aqui? Vamos lá. Ele diz assim, ó, as mansões celestiais que ele inventa são chamadas de estereoma, tá? Quer dizer, as mansões celestiais que ele inventa são chamadas de estereoma. Mas o que é estereoma, tio Robson? Bora ver. Então vamos lá. A palavra, isso aqui, tá? Vou dar uma chegadinha mais aqui, aqui, ó. A palavra, tá? A palavra aqui, histerema, do grego, é derivada do verbo histereo, tá? Que significa ficar para trás, tá? Faltar ou estar em falta. Frequentemente usado no grego para formar os substantivos que indicam o resultado de uma ação, tá? O sufixo máquia, tá? Certo? Portanto, histerema literalmente se refere ao estado de estar em falta ou em uma deficiência. Ok? Se tiver mais... tá, daqui é outra coisa. A palavra grega histerema, tá, significa falta ou deficiência. Então pronto. Tá? Falta ou deficiência. É usada para descrever algo que está em falta ou em carência de alguma coisa. No Novo Testamento, por exemplo, histerema é usado para se referir a uma necessidade ou insuficiência. Se precisar, tá? A gente questiona, porque são perguntas que eu fiz no texto. Tá? Bem, então vamos lá. Eu não vou ainda ler esse texto para a gente poder explicar aqui uma coisa. Agora, veja só. Quando o demiurgo cria uma realidade, ele criou um histerema. Isto é, nós estamos vivendo em um estado de deficiência, de insuficiência de algo. Está me entendendo? Tá? Então, nós estamos cativos de uma situação onde nós temos necessidade de algo. Então, a Matrix é um histerema, é uma deficiência. Tá? Então você só vai entender por que é que Jesus vem à Terra é exatamente para revelar para nós a falta, a deficiência ou a insuficiência de algo que nós temos. Então, a gente começa a entender alguns detalhes de como essa Matrix é montada.
ela é algo extremamente deficitário, deficiente. Portanto, nós estamos numa realidade altamente deficiente. Ok? Então não adianta as pessoas acharem que a Terra é uma escola, nós estamos passando, agora nós estamos no período da regeneração, né? Ou estamos na era da regeneração. Não tem, gente, desculpa dizer para vocês, mas continua o mesmo engano, a mesma mentira, a mesma coisa sendo contada. Os arcontes continuam a passar as mesmas mensagens, de tempos em tempos eles, sabe, eles ficam mudando a forma, mas a crença é a mesma, para prender os humanos aqui na Terra. Agora a ideia é que aqui nós estamos entrando na fase da regeneração, tá? E aí tem gente acreditando que a Terra está no processo de regeneração mesmo, é? Talvez a regeneração que nós estamos sofrendo agora, vocês acham essas queimadas todas que está tendo aí, né? Fogo vai estar do lado, né? Então, eu costumo dizer assim, precisamos ter cuidado, porque as doutrinas elas vão se sofisticando e mudando de forma para iludir as pessoas. Tá? Não tem outro. Aí eu vou pegar aqui, vou continuar aqui nesse texto, depois a gente volta para o outro, porque assim, ó, vamos lá, você vai entender. Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar aqui, eu vou voltar. Vou voltar porque eu vou apagar. Tá? Tá? Apagar aqui. Então vamos apagar isso aqui, isso aqui. Tio Robson, o senhor está apagando o que o senhor escreveu. Agora nós vamos. Agora que a gente ia copiar, tio Robson, e aí o senhor parou de escrever e tal. Aqui, ó. Né? Então, bem aqui você tem o pleroma, tá ok? Vou botar aqui o pleroma. O que significa pleroma? Significa, tá? Primeiro, plenitude. E ou completude, tá? Aqui, ó, completude. Então tem duas palavras aqui, ó. Então, se algo é completo, não tem deficiência de nada, correto? Se algo é pleno, não tem deficiência de nada, correto? Então, o pleroma não é a deficiência. É a completude. É a completa realização. Aqui não tem deficiência, porque tudo é completo. Completude e plenitude. Você vem bem aqui, aí você vem para uma outra regra chamada quenoma. Veja, tá? Nós vamos já entender o que é o quenoma. E nós vamos entender o que é o histerema. Opa, certo? Deixa eu pegar aqui. Histerema, olha aqui, ó. Aí você vai entender o que é o histerema. Correto? Então nós já vimos que histerema quer dizer deficiência, né? Não é? Quer dizer o quê? Deficiência. Ok? Insuficiência. Olha aqui, ó. Então você já vê que tem uma completa, né,
separação entre o pleroma e o esterema. Ok? Você vai entender isso aqui. Vamos lá. Né? Então, pegar aqui novamente. Vamos aqui. Então, vamos aqui. Ok. Uau. O que é que o Valentim, um dos mais proeminentes pensadores gnósticos, ele dizia? Então eles tinham uma noção, ele desenvolveu uma ideia de noção de sígia. Sígia, essa aqui, ó, essa palavrinha aqui bonita, linda, pode colocar até no filho da gente quando nascer, né? A gente pode botar, né? Fica lindo esse nome. A noção de par ou sígia é central para o pensamento valentiniano. O termo se refere à ligação de quantidades, tá, complementares. Tá? Então veja só, quantidades complementares. Ok? Os aeões. Tá? Para formar um estado de totalidade. Então, há uma outra coisa que a gente precisa entender sobre o pleroma. Qual é? A noção de totalidade. Ok? Deu para ver aqui, ó? E aqui não tem totalidade. Tá? Aqui não tem. Aqui falta totalidade. Aqui é, se a gente colocar a deficiência e insuficiência, é a falta, né? A falta. Está faltando algo. Então, portanto, se está faltando algo, não se pode estar dizendo que se está na totalidade. Tá? Por quê? Porque tem deficiência e insuficiência. Então, quando os aeões foram criados, eles foram criados em grupos, em pares. Tá? Olha aqui, ó. Então, aqui está. Vamos lá. Você vai pegar, você vai dizer assim. Bem, aqui está Sofia, tá? Mais Teletos. Então, esses dois aqui são pares. Eles são complementares um com o outro. Na hora que um desses aqui deixa de agir em conjunto com esse aqui, aqui ela agiu, ela gerou o que é uma deficiência. Está entendendo a coisa? Então, os aeons foram criados para funcionar em pares e não separados um dos outros. Os arcontes funcionam separados um dos outros. Por isso que eles criaram algo, um histerema, uma deficiência. Eles surgiram de uma deficiência. Porque a Sofia, no momento em que ela gera um ser sem a contraparte dela, tá? Que em algumas escolas gnósticas é o Teletos, em outras é o Cristo, ela gerou em deficiência. Tá? Nós vamos entender isso agora aqui. Então vamos lá. Então aqui, ó, assim, ó, as mentes de uma sígia, tá? O nome, coisa linda. Né? A metades de uma sígia são frequentemente referidas como masculina e feminina. Então, portanto, além de serem complementares, estão
elas têm uma funcionalidade masculina e feminina. Tá? Portanto, alguns dizem, eles eram seres andrógenos, ok? Ou eles eram seres que o que é mais provável, né, gente? É assim, do ponto de vista da análise que a gente vai fazer, é isso aqui, ó, tá? É que eles eram andrógenos, tá? Andrógenos, certo? Essa é uma visão que os gnósticos vão alimentar. Apesar de que existem, por exemplo, o Valentim vai dizer que não, que eles eram mas unidos para funcionar em conjunto, não separados um do outro. Tá? Então ele diz aqui, ó, o masculino corresponde à forma e o feminino corresponde à substância. Está aqui, ó. Então aqui está a forma e a substância. Tá? O feminino a substância e o masculino a forma. Quando quando a Sofia tem um ser sem a contraparte dela, o que aconteceu? Surgiu uma substância amorfa. O demiurgo, ele é um ser amorfo. Ok? Porque ele é uma substância sem forma. Porque, devido à contraparte da Sofia, seja o Cristo ou o Teletos, não participaram disso. Então, portanto, o masculino não deu forma. Lembram do Gênesis? A terra era sem forma e caótica e desordenada. Precisa entender isso aqui. Então, se está aqui o masculino, forma, o feminino, substância. Juntos, eles emanam outros éons, exatamente, tá? Porque eles, todos juntos, formam a totalidade, a completude, ok? A plenitude, o pleroma. Então, no momento que um éon decide, eu vou criar sozinha, bem, aí ela vai gerar um ser deficiente. Correto? Observaram isso? Vamos lá. Então, quando você... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Deus pode ser entendido como consistindo de 4 pares primários de sígia. Decigia, tá? A palavra que é sigia, ok? Tá. O primeiro par é profundidade e silêncio, tá? Que equivale ao Deus incognoscível. Incognoscível quer dizer o primeiro par, que equivale ao bitos, tá? Certo? Então, o primeiro par criado no pleroma, segundo Valentim, o primeiro é a profundidade, certo? Mais o silêncio. Esse equivaleria ao bitos, ok? E essa equivaleria a
Pronóia, Enóia, né? Barbelô, como que, certo? Então, esse é o primeiro par. Então, esses dois aqui é o Deus desconhecido. Nós não temos como conceber. Por quê? Porque exatamente é a profundidade e o silêncio. A profundidade é o masculino e o silêncio é o feminino. Então eles equivalem ao Deus incognoscível, inconcebível. Não dá para assim expressar. Essa é a tese de Valentino. Ok? Então vamos para cá. Ok? Vamos voltar. Então depois surge, e aí eu vou logo mostrar aqui uma imagenzinha para nós, que é essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Então o primeiro a aparecer é o Mitos e a Sígia, tá? Então, portanto, o nome aqui dela, aqui da Barbelô, também pode ser chamado de Sígia, tá? Que equivale exatamente ao silêncio, certo? E o Bitos, tá? Que equivale, significa profundidade. Então, equivale dizer ali, aquele Deus que é inconcebível, não dá para se conhecer. No entanto, nas outras escolas, anterior ao Ditos e a Sige, existia um outro ser, que é o que, da onde brota todos eles, é o Uno. Tá? Do Uno para a totalidade. A totalidade é a plenitude de Deus. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Essa é uma visão, volto a dizer, é uma visão valentiniana. Tá? Depois é criado a mente e a verdade, que equivale ao Deus compreensível. Certo? Depois, palavra e vida, que equivale ao Deus ativo, ao Deus em ação. E depois a humanidade e a igreja, que equivale ao Deus imanente. Imanente quer dizer aquele que está presente, tá, nos seres. A emanação é diferente de emanação. Emanar é sempre para fora. Emanar quer dizer algo dentro. Tá? É o Deus que está presente dentro. Ok? Vale a pena notar, diz ele aqui, que as cissígias eram entendidas como pares masculino e feminino. Assim, profundidade, mente, palavra, humanidade eram entendidas como correspondentes ao aspecto masculino de Deus, enquanto silêncio, verdade, vida e igreja eram vistas como o aspecto feminino de Deus. A partir dessas energias primárias, 11 outras cissígias foram geradas por um processo de emanação para um total de 15 pares, ou seja, 30 éons. Este reino harmonioso de energia pareadas, veja só, energias que estão pareadas, tá? É chamado de pleroma, que significa plenitude ou completude. Muito bem. As qualidades complementares que compõem a cissígia, né, se separam neste mundo devido à ação de Sofia. Aí é que entra o problema da Sofia. Tá? O resultado é um estado de deficiência extrema. Este nível inferior de realidade é uma ilusão que resulta da ignorância e da separação. Ok? De acordo com Valentino, todo ser humano contém uma semente da essência divina, portanto, um espírito, a pneu, que tem que ser reunida à sua contraparte celestial, ou anjo, ou uma cissígia. Ok? Então, pera lá. Tio Robson,
olha esse negócio, então o que é que ele está dizendo? Por que que nós estamos em um estado de deficiência? Porque o nosso espírito, que é a essência de quem nós realmente somos, precisa encontrar a sua contraparte, senão não funciona. Você precisa parear, tá? O teu espírito com a contraparte, tá? Certo? Precisa haver fusionamento, senão você continuará em deficiência, porque você não está vivendo a completude. Por que que nós, seres humanos, estamos sempre achando que está nos faltando algo? O cara tem carro, o cara tem um monte de coisa, tem dinheiro no banco, etc. e tal, mas ele vive se perguntando: não vou trocar de carro, porque eu acho que é isso. Aí ele troca de carro, continua o vazio. Mas, eu vou mudar de casa, vou alugar uma casa maior, com piscina, e continua a deficiência. Porque não são estas porcarias que é necessária à vida, importantes para a vida, mas não essencialmente para a nossa vida, é que é exatamente porque você não encontrou. O Valente dizia que era encontrar o anjo, né? O anjo da guarda, que seria a contraparte do seu pneuma, do seu espírito. Tá? Olha, veja só, você não tem como sair, né, da Matrix em estado de deficiência, não tem como. Veja, aí, olhe, preste atenção para cá, olhe para cá, vem aqui, olha aqui. Quando o Demiurgo foi criar o Adão e Eva, ele pegou, preste atenção nisso aqui, isso é importante. Então, Adão, o Adão terreno, tá? Ele era andrógeno. Ok? Portanto, ele tinha o quê? Ele tinha o masculino e o feminino, o que é, portanto, andrógeno. O que é que o Demiurgo faz? Ele rasga o ser humano e separa uma parte para cá e outra parte para cá. Dessa separação surge o Adão, propriamente dito, e a Eva. Ok? Então ele separou as duas partes. Né? Então você já reparou que existe uma frase muito comum que diz: eu tenho que achar a outra parte da laranja, outra banda da laranja. Você já ouviu isso? Né? Por quê? Porque você foi separado da tua contraparte. Então, portanto, daí, meus amigos, eu não vou dizer que o casamento é algo que aqui na nossa realidade deveria funcionar em outros aspectos, né? Mas muita gente casa porque a outra é bonita, a outra porque tem dinheiro, a outra porque não sei o quê. Enfim, tá? Mas nós sofremos uma deficiência porque o que eles criaram aqui, o Demiurgo e Alda Baote, ele fez uma completa separação. Ele dilacerou. Tá? Então veja o que diz aqui, né? Olha só
Que coisa tremenda essa descoberta, né, gente? Olha só. Então, a, a Sofia acabou criando essa situação. Por quê? O resultado é um estado de deficiência, de esterema. Este nível inferior de realidade é uma ilusão que resulta da ignorância e da separação. Portanto, tem duas coisas aí: ignorância e separação. Então, quanto mais ignorante alguém é, tá? Certo? Mais separada ela vai ficando da completude, tá? De acordo com Valente, todo o ser humano contém uma semente da essência divina, um pneuma, tá? Que tem que ser reunida à sua contraparte celestial, ou anjo, em uma cisígia. Quer dizer, você tem que encontrar a sua contraparte, ok? Por isso que quando Jesus esteve aqui na Terra, ele veio buscar a contraparte dele. Né? Daí tem toda a história do casamento de Jesus com Maria Madalena, etc, 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 etc. Tá? Por causa da nossa ignorância, muitas vezes acreditamos erroneamente que as coisas podem ser separadas em opostos. Isso é discutido no Evangelho de Filipe. Lá diz o seguinte: luz e escuridão, vida e morte, direita e esquerda são mutuamente dependentes. É impossível que elas se separem. Consequentemente, o bom não é bom, o mal não é mal. Vida não é vida, morte não é morte. Isso está no Evangelho de Filipe, lá no capítulo 53, 14 e 23. Tá? Quem tiver esse livro aqui, ok? Pode encontrar, só não tem esses capítulos, é isso que é o grande problema, tá certo? Então, portanto, né, categorias que são frequentemente consideradas opostas estão de fato intimamente relacionadas e uma não pode ser entendida sem a outra. Não pode haver conceito de masculinidade sem feminilidade, ou nenhum conceito de escuridão sem luz. A divisão em opostos é uma ilusão. Então, o que é que o Demiurgo fez? A gente acreditar que nós estamos vivendo numa dualidade, ok? E o Valentim era monista, ok? É bom a gente entender isso. Ele era um monista. Tá? Este nível ilusório da realidade pode ser dissolvido pela reunificação do pneuma dentro de nós com sua contraparte angélica. Okay? Isso é comumente chamado de gnose e resulta em uma restauração, né, do indivíduo à cisígia e à totalidade do pleroma. Essa gnose é entendida simultaneamente como conhecimento de Deus, como reunificação da contraparte celestial, distinções como a divisão em oposto são dissolvidas pela restauração da unidade. Então, observe que há um negócio aqui importante. O que é a gnose? A gnose é o estado de completude. Quando é que você atinge o estado de gnose? Quando você descobriu a sua contraparte. A gnose, o conhecimento acontece em você quando você se liga, se fusiona à sua contraparte. Tá? Se você é masculino, você tem que se ligar à sua contraparte feminina. E se você é feminina, você tem que se ligar à sua contraparte masculina. Essa é a gnose. A missão da gnose é essa. Ou melhor, a gnose é isso. É a completude. Você não pode dizer que é um desperto se você ainda sente o vazio dentro de você. Né? Então, uma pessoa desperta é aquela que entrou em estado de completude, tá? De totalidade.
que começou a entender que é um total, que eu faço parte do outro, tá? Que eu tenho a minha contraparte feminina, ou que eu tenho a minha contraparte feminina, né? Masculina, feminina, ok? Então, se você não chegou a esse estágio, você não pode dizer que você é um desperto, né? Você não pode dizer que é um desperto. Você precisa encontrar essa outra parte, porque aí acontece a gnose. A gnose não é um simples conhecimento intelectivo, um insight, uma luz, uma coisa. Então, é o encontro de você, tá, com a sua outra parte, que foram separadas pelo demiurgo. Ou melhor, que ele induziu a gente a acreditar que... Você está me entendendo? Ele fragmentou exatamente para a gente cair na onda de que existe uma dualidade. Tá? Portanto, eu sou um ser dual. Não. Você é um ser total. Você é um todo. Você não é luz só. Você é escuridão também. Ok? Você precisa entender essa coisa. É exatamente a perfeição só acontece, a deificação do ser humano só vai acontecer no momento que ele descobre isso. Enquanto ele achar que ele é o bombonzão, o, sabe, o molejo, eu estou aqui, eu sou eu e o boi no lame, quem se lambeu corta a língua, eu sou o cara, entendeu? Morre, volta. Morre, volta. Morre, volta. Por quê? Porque não encontrou a completude, né? E daí é que surge a ideia também de a gente entender que a gente faz parte do outro. Se o meu irmão sofre, eu sofro com ele. Se ele se alegra, eu me alegro com ele, porque é essa a coisa. Até que um ser humano atinja esse estado, ele não tem como ultrapassar os limites dos arcontes, as esferas arcontes. Vai ficar preso sempre. Porque ele não consegue se despojar, se esvaziar do seu ego, do seu egoísmo, e, portanto, né, te vê pelo comportamento de pessoas que comentam às vezes as coisas aqui. Eu não ajudo porque é um vadio que está querendo ganhar dinheiro de boa aí no YouTube. Você acha que se você morrer você vai pro pleroma? Claro que não, queridão. Claro que não, queridinha. Vai ficar no meio do caminho. Não tem como. Por quê? Porque você não entendeu a completude, você não entendeu a totalidade. Tá? Você está em estado de fracionado. Né? Você não se pareou, se fusionou com a sua, né, com a sua outra parte para você entender a sua totalidade. Né? Então, é, então, a restauração da unidade aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Talvez a gente não encerre esse vídeo aqui, ainda não dei para a gente falar tudo, tá, pessoal? Mas não se preocupe que tem vídeo. O que a gente vai fazer é só tirar tempo, ok? Para estudar. A restauração da unidade permite ao místico, aí ele está entrando dentro da mística, tá? A transcender a ilusão, olha só, a restauração da unidade permite ao místico transcender a ilusão e perceber a verdadeira realidade. Qual é a verdadeira realidade? É que eu sou
Eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene dar sua risada. Eu não sou daqui, eu não tenho nada, né? Quer dizer, é você entender que você não é dessa realidade, que você não é daqui, que você foi trazido para cá, colocado aqui, nesse planeta, né? Mas que a sua origem é outro lugar, bicho. Você está em outra. Toda outra, é. E aí você não precisa de chazinho para tomar, para ficar. "Oh, eu estou vendo luz, eu estou vendo um monte de ser no mundo astral." Não precisa disso não, cara. Você precisa ter racionalidade para entender as coisas, né? De acordo com o Valentino, na medida que a deficiência surgiu porque o pai não era conhecido, a partir do momento em que o pai é conhecido, a deficiência não existirá. Então, o que que Jesus veio fazer aqui na Terra? Trazer o conhecimento do pai. Quem é o pai, hein, de Jesus? Oh, coisa é terrível, meus irmãos. É algo extraordinário, né? Então Jesus veio aqui e disse assim: bem, eu vim aqui revelar o Pai para vocês. Vocês têm um Pai que não é esse doido que está aí, que criou esse histerema, mas é um Pai que se preocupa com vocês e que está dentro de vocês e que basta que vocês entendam que vocês precisam parear, tá? Encontrar sua contraparte, porque a gnose vai acontecer. Tá? Então ele diz assim como a ignorância né, vai acontecer, não existirá. Assim como a ignorância de uma pessoa. Quando alguém recebe gnose, a ignorância do outro desaparece por si mesmo. Assim como a escuridão desaparece quando a luz aparece, assim também a deficiência desaparece na completude. Tá? Então, daquele momento em diante, o reino da aparência, ou seja, o mundo mundano, o mundo Healer, o mundo material, não é mais manifesto, mas sim desaparecerá na harmonia da unidade. Isso está descrito no Evangelho da Verdade, que está também nesse livro aqui. Ó. Editora, tá? Madras. Tá? Procure. Comece a ler. Né? Fica claro pelo precedente que o valentinianismo, né, o valentinianismo em forma de monismo, certo? Já falei isso aqui. De acordo com Valentinos, o divino é a única totalidade verdadeira. Tá? Todo o resto é ilusão. Certo? A única realidade verdadeira é o divino. Aquele que está. Todo o resto é ilusão. Distinções dualísticas entre corpo e mente, alma e matéria não tem sentido. Ter gnose de Deus é ver através da ilusão das distinções mundanas e experimentar a realidade como a plenitude, como um pleroma do divino. Ok? Certo? Então, portanto, no gnosticismo, kenoma, tá? É o conceito de vazio, que corresponde ao mundo inferior dos fenômenos em oposição ao conceito de pleroma. Ora, se o pleroma é a totalidade, o kenoma é o vazio. Ok? Muito bem. Tá? O kenoma foi usado pelo pensador e pregador gnóstico de meados do século II, Valentinos, que estava entre os primeiros cristãos que tentaram alinhar o cristianismo com o platonismo médio, empregando um terceiro conceito de cosmos, o que é manifesto. Os iniciados valentinianos poderiam explicar as escrituras à luz desses três aspectos da existência correlacionada. Tá? O pleroma é a morada dos aeões. Eles são
ou eles compreendem as ideias eternas ou arquétipos da filosofia platônica, separando dessa região celestial por Horus, tá? Ou limite. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos entender. Então, tinha aqui, tá? Aí tinha aqui o pleroma, né? Vamos aqui tentar. O pleroma é isso aqui. Aí, bem aqui, meus amigos, tinha o limite, tá? A crux, ou o Horus, tá? Certo? Não é o Horus do egípcio, tá? Pelo amor de Deus. Não vamos confundir as coisas. Então, isso aqui significava o limite, tá? O limite que não podia ser ultrapassado. Ora, no momento em que a Sofia ultrapassa, ela se choca com esse limite aqui, ó, sozinha, porque a outra contraparte dela não estava lá. Então, não teve outra coisa. Ela se choca e cria, né, uma substância, elementos, e daí surgem os seres primordiais, os arcontes, arcai. Né? Então, você começa a entender exatamente a ideia. Né? Então, o Horus é o limite. Né? E abaixo desse limite fica o quê? O Kenoma. Tá? Abaixo desse limite fica o Kenoma. Aqui, ó. Tá? Aqui tem um limite e abaixo fica o Kenoma. O Kenoma é o vazio. Vazio não quer dizer a ausência de alguma coisa. Que é apenas eles entendiam o vazio, que hoje a gente está comprovado que não existe vazio. Tá? Então, não havia esse vazio enquanto, né, outros chamam de caos, né, primordial e tal, né? Outros mais modernos chamam de matéria escura e energia escura. Né? Existia um limite que o próprio Pleroma estabeleceu para não, exatamente para não ter, porque o próprio limite se estabelece, né, gente? Não se você focar uma luz na escuridão no chão, você vai ver que ela vai formar um círculo ali e a partir dali tem escuridão para o lado, porque ela tem um limite onde ela atinge. Né? Então, Kenoma, né? E aí ele vai colocar isso aqui, ó. Fica o Kenoma ou o vazio, o reino deste mundo, a região da matéria e das coisas materiais, a terra das sombras e das trevas. Aqui está o império do Demiurgo. Olha. Quer dizer, o Demiurgo está reinando aonde? Nas regiões do Kenoma, da matéria escura e da energia escura, tá? Certo? O Demiurgo ou o Criador, que não é um Aeon celestial, mas nasceu neste mesmo vazio sobre o qual ele reina. Ele nasceu aqui, no mundo do vazio, no mundo do Kenoma. Né? Certo? Aqui residem todas aquelas coisas fenomenais, enganosas e transitórias, das quais as contrapartes eternas são encontradas apenas no Pleroma. Todas as coisas são colocadas em uma contra a outra nestas duas regiões, assim como o cisne no lago calmo de Sainte-Marie. Né? Flutua, né? Duplo cisne e sombra. Né? Cisne e sombra. Né? Não somente os 30 eons têm suas contrapartes terrestres, mas suas subdivisões também são
representadas nessa região inferior. O Kenoma também tem sua ogdoade, sua décade, sua duodécade, como é o pleroma. Há uma sofia na região supramundana e outra na mundana. Há um Cristo que redime os aeons no mundo espiritual e um segundo Cristo que redime a humanidade, ou melhor, uma porção da humanidade no mundo sensível. Então veja que o que ele está dizendo aqui. Como é que eu vou entender que tem uma sofia num canto, outra sofia no outro? Está bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Certo? A sofia luminosa, aqui, ó. Lá a sabedoria, ela está aqui. Tá? E existe uma sofia que caiu no Kenoma, que se chama Arcamote, que é a alma do mundo, que gerou o Demiurgo, tá? E ela caiu aqui no Kenoma, no tempo, no espaço, na causalidade, tá? Gerou um esterema, uma deficiência, que eu já expliquei, tá? E aí também criou a ilusão de multiplicidade e, portanto, gerando a roda de Sansara. Ok? Né? Então, você percebe que nós entendemos a nossa criação e entendemos quem são os nossos criadores, porque os nossos criadores são deficitários. Né? Certo? Se a gente entender os arcontes e o demiurgo como nossos criadores, descritos no Evangelho de João, né? Tem o escrito aqui, eu ia pegar, mas vai dar um trabalho. Então, você encontra na gnose de João exatamente o texto em que ele vai criar. Mas veja, se nós fomos criados por um único arconte, já tem uma deficiência aí. Tá? Já tem uma deficiência. Porque eles não tinham contraparte. O demiurgo era andrógeno. Os arcontes também. Mas vejam, se eles foram gerados em deficiência, evidentemente que ao nos criarem, criaram também em deficiência. E mais do que isso, eles separaram, tá, o que era complementar. Portanto, ao tirar Eva de Adão, por isso que você vê no Gênesis que eles dão um sossega-leão para o Adão e fazem uma cirurgia, tá, pessoal? Tá? Não, a gente não tem que ser místico demais. Você tem que entender que isso é um processo cirúrgico que eles vão fazer para retirar um elemento para formar a Eva, a contraparte dele. Agora, veja, quer dizer, aquilo que era unido foi separado. Ok? Foi separado. Então, mais uma deficiência. Né? Então, a gente vai entender que os nossos criadores eram doentios, desequilibrados. Lamentavelmente, eles foram gerados em deficiência. Né? Portanto, quem pariu os arcontes? O demiurgo. Porque ele era andrógeno, ele produziu eles, ok? Certo? Agora, eles tentaram fazer toda a imitação possível do que eles supostamente achavam que conheciam, né? Porque eles não conheciam o pleroma, eles conheciam o Kenoma. Ok? Extraordinário, né? Aí a gente vai aguardar um próximo vídeo para a gente continuar a refletir sobre isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.